Bom dia, gente. Então, vamos começar a aula de hoje, tá? Falando um pouquinho das... a aula de hoje começa em funções trigonométricas, tá? Bom, então, vamos falar um pouquinho de trigonometria, tá? Temos o triângulo retângulo aqui, tá? Aonde você tem os lados do triângulo, tá? O lado maior é chamado de hipotenusa e ele é sempre oposto ao ângulo reto, ok? E os outros lados, B e C, são chamados de catetos, tá? A primeira relação importante que a gente tem é o teorema de Pitágoras, tá? E que diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos, tá? Uma das primeiras leis aí mais importantes sobre os triângulos retângulos, ok? Bom, vamos sobre as razões trigonométricas, tá? Então, se você tem um ângulo alfa, na realidade, eu teria que ter colocado aqui, tá? Esse é o ângulo alfa e esse vai ser o nosso ângulo beta, tá? Então, no ângulo alfa, deixa eu pegar a apostila aqui, já para eu colocar essas observações aí que eu estou falando para vocês. Para poder a apostila ficar bem completinha, tá? Só um minutinho. Aqui a apostila, para eu poder colocar aí essas informações aí que está faltando. Então, aqui. Então, vamos lá, tá? Considera esse ângulo, deixa eu ver quais são as relações que eu fiz aqui. Esse ângulo como sendo um ângulo, tá? Alfa, e esse ângulo como sendo o ângulo beta, tá? A relação do seno, né? O seno do alfa. É só você olhar o cateto oposto a ele, tá? Fazer a razão do cateto oposto pela hipotenusa, tá? A mesma coisa acontece no cosseno, só que no cosseno você faz a razão, só que do cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? A tangente é a relação do cateto oposto pelo cateto adjacente, ok? Isso você pode ver que a gente escolheu um ângulo e está se referindo diretamente a ele. Obviamente, se você escolhesse o outro ângulo, né, as relações, né, obviamente, o cateto oposto, o cateto adjacente, né, mudaria, só não muda a hipotenusa, tá? A cossecante, tá? É a hipotenusa sobre o cateto oposto, que é o contrário, né, do seno. A secante, né, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o contrário é o inverso, digamos assim, né, do cosseno, e a cotangente, a mesma coisa, é o inverso da tangente, tá? Bom, para a gente fazer as relações trigonométricas no plano cartesiano, a gente usa um círculo, tá? De raio 1, ok? Então, o que a gente vai fazer? Você vai considerar um círculo, essa equação do círculo, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma equação, tá? Que descreve uma curva, né, no R2, e essa curva é um círculo de raio 1. Ok? Tá? Bom, o comprimento do círculo, né, 2π, né, na verdade a gente sabe que o comprimento do círculo é 2πr, o nosso R é 1, tá? Então dá 2π. O seno, né, eu vou chamar, né, olha aqui, ó, isso aqui tá como é que fala? O triângulo retângulo, tá? Então, se você traçar aqui, ó,
uma hipotenusa aqui, você vai ter o seno, tá? E o cosseno, ok? Tudo bem? Bom, a mesma coisa acontece, né? Tangente, cossecante, secante e cotangente, tá? Aqui a gente colocou com um pouco mais de precisão, né? Por exemplo, 1 sobre o seno, né? A cossecante, que a gente sabe que a cossecante é o contrário do seno, ok? É o inverso, perdão, do seno. A secante é o inverso do cosseno, tá? Ok? E aqui tá ao contrário. De novo, eu tenho que mudar aqui, tá? Na realidade, o seno é, né, no eixo Y e o cosseno é no eixo X, tá? Tá ao contrário, tá? Bom, então vamos nós, tá? Relação fundamental da trigonometria, né? A gente sabe que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vai dar 1, né? Exatamente pela relação do triângulo retângulo, x ao quadrado mais y ao quadrado dá 1, tá? Você chama de x o cosseno, de y o seno, né? A gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado dá 1, tá? Umas relações fundamentais que é muito importante, tá? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado e 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado, tá? Isso é muito importante na hora que a gente for fazer as derivadas, tá? Que às vezes você precisa trocar uma expressão dessa por essa ou dessa por essa para... Vocês vão ver que tem uma das técnicas de derivada que envolve funções trigonométricas. Então, é bom ter essas relações, né, fundamentais, que não são grandes, né, nem são complicadas, na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Funções periódicas, tá? Muitos fenômenos na natureza cíclica ou periódica são associados às funções trigonométricas, tá? Bom, a natureza, às vezes, tem um ciclo de repetição de coisas, né? E a função trigonométrica tem esse ciclo de repetição, por isso elas são chamadas funções periódicas, tá? Bom, a função definição. Uma função f será periódica se existe um t tal que, para cada x no domínio, o x mais esse t também vai estar no domínio. Ou a gente pode dizer que f de x mais t é igual a f de x. Ou seja, a cada período t, ela se repete. Tá? Bom, duas observações importantes, tá? O menor t maior que zero é chamado período, obviamente, né? Ela vai se repetir a partir de um t, mas você pode escolher o t maior, né? Mas, assim, o menor dos t, o qual começa a repetição, ele é chamado de período, tá? O gráfico da f, a observação 2, o gráfico da f se repete em cada intervalo t de tempo, tá? Você olhar a função seno, a função cosseno, não sei nem se tem algumas... eu vou falar mais na frente sobre os gráficos, tá? Então, vamos falar agora de outra coisa importante. Antes da gente olhar os gráficos das funções, né? Bom, nosso objetivo aqui é apresentar as funções trigonométricas, tá? E vamos ver quando uma função é par ou ímpar, tá? Que isso também vai ser de muita relevância quando a gente estiver estudando as funções trigonométricas, tá? Então, função par e função ímpar. Vamos observar o exemplo, que fica mais fácil aqui da gente
entender aqui na hora da nossa, né, da didática aqui da explicação. Então, olha só, se você pega um x e leva em x ao quadrado, ou seja, f de x igual a x ao quadrado, né? Essa função, ela tem essa propriedade. Se você pegar o f de x, né, ele é x ao quadrado. Mas se você pegar o f de menos x, né, da parte negativa do x, também dá x ao quadrado, porque qualquer número ao quadrado, ele é positivo, ok? Por exemplo, o f de 2 é 4, o f de menos 2 é 4. E assim, com todos os números, né, positivos aí, negativos. Vamos pegar a função x3 agora. A função x3 ela já se comporta de maneira diferente. Porque, por exemplo, a função x3 tem que tirar esse menos daqui, tá? Esse menos aqui não está aqui, não. Por exemplo, né, se você fizer o F... Ah, não, desculpa, porque eu pensei que eu tinha botado a igualdade igual aqui. O menos está aqui sim. Por exemplo, se você fizer o F de menos x, você vai pegar o menos x e elevar a 3, né? Aí você sabe, né? Menos x é menos 1 vezes x. Então, fica menos 1 elevado a 3 e x elevado a 3. E menos 1 elevado a 3 dá quanto? Menos 1. Então, fica menos. Tá? E x elevado a 3 é o próprio f de x. Então, essa função, ela não faz o que a outra faria, né? Ela não tem a propriedade da outra, que a cada número, seja ele positivo ou negativo, né, se eles forem simétricos, dá o mesmo valor. Nesse caso aí, não. Se eles forem simétricos, os valores são simétricos. Tá? Por exemplo, vamos pegar o f aqui de 2, né? Dá quanto? 8. Vamos pegar o f de menos 2, dá menos 8. Ok? E o gráfico dessa função é dessa forma, né? E o gráfico de x ao quadrado, esqueci de falar, né? Assim. Dizemos, então, que uma função é par quando f de menos x for igual a f de x, tá? Ou seja, a função x ao quadrado é uma função par, porque ela e o simétrico dela, quando eu aplico a lei, dá o mesmo valor. A função é dita ímpar quando o f de menos x for menos f de x. Ou seja, quando o f do simétrico dela for realmente... quando f do simétrico dela é o simétrico do valor. Tá? Como a função x3 é uma função ímpar. Tá? Basta observar que o f de menos 2, né? O f de 2 é 8 e o f de menos 2, menos 8. Não é o mesmo valor, tá? Em ambos os casos, 1 e 2, devemos entender que se o x está no domínio, o menos x também tem que estar no domínio. Claro, né? Para sofrer a lei de formação da função, todo mundo tem que estar no domínio, ok? Vamos aqui, por exemplo, 3, né? É a função modular, né, que a gente já estudou anteriormente, f de x igual ao módulo de x, né? Note que f é uma função par. Por quê? Porque o f do x é igual ao f do menos x, ok? Por exemplo, pega o f de 7, né? O f de 7 é o módulo de 7, que dá 7. Vamos pegar agora o f de menos 7? O f de menos 7, a gente bota menos 7 no módulo, que dá quanto? 7. Logo, o f de menos x é igual ao f de x, que é uma função par, tá? Mais um exemplo aí de uma função par, além de x ao quadrado, tá? Observações importantes, né? O gráfico, né, de uma função par, ele é simétrico em relação ao eixo y. Basta você observar aqui, ó, o gráfico do módulo de x, que é uma função par, e o gráfico de x ao quadrado, que é uma função par,
também, tá? E se a função for ímpar, o grafo é simétrico em relação à origem. Então, vamos olhar aqui, ó, tá vendo? O x3, que é uma função ímpar, e você tem o gráfico simétrico, só que em relação ao eixo x, tá? Bom, voltando aí agora às funções trigonométricas, vamos falar da função seno, tá? A função seno está definida que vai de x em seno de x, tá? Propriedades da função seno. O domínio é todo R, tá? E a imagem da f vamos botar aqui a imagem da f do menos 1 a 1, tá? A função seno é uma função periódica de período 2π, tá? Ou seja, o seno do cara e o seno do cara mais 2π é igual, tá? E a função seno é uma função ímpar, né? Ou seja, o seno de menos x é menos seno de x, tá? Vamos ver o gráfico? Olha o gráfico aqui da função seno, tá? Olha o gráfico da função seno, ok? E se você olhar a cada período, por isso, né, que eu botei aqui, ó, a cada período aqui, ó, ok? Ela repete, ó, cada período, ó, essa curvinha aqui, ela vai se repetir aqui, aí ela vai aqui de novo, depois de novo, e assim para cá, a mesma coisa, tá? E se você observar a imagem dela de menos 1 a 1, ó, entre menos 1 e 1, tá? Exatamente pelas relações lá do círculo trigonométrico. Tá bom? Bom, função cosseno. A função cosseno, né? O domínio também é R, a imagem é de menos 1 a 1, ok? E ela é uma função periódica também de período 2π, tá? Então, ou seja, o cosseno do cara é o mesmo do cosseno do cara mais 2π, tá? Lembrando que 2π, tanto no seno como no cosseno, é o período, né? É o menor, menor que faz que tem essa propriedade, né, da igualdade aqui, tá? E o gráfico aqui da função cosseno, né? E também, se você olhar, ela repete, né, no período de, né, 2π, né? Ok? Exatamente pelo círculo trigonométrico, enfim, e a imagem também de menos 1 a 1, por causa do círculo trigonométrico, das relações do círculo trigonométrico, ok? Bom, função tangente, né? A função tangente, o domínio dela, né, é o A, não é todo o R. Vamos ver qual é aí a restrição que tem que ter no domínio. E a imagem dela é R, tá? E a gente sabe, né, que a tangente é o quê? É o seno, né, sobre o cosseno da função, né? A lei de formação dela é seno sobre cosseno. Então, se você olhar bem, né, como o cosseno está no denominador, a gente tem que o cosseno não pode ser zero. Então, eu tenho que olhar os números que zeram o cosseno, tá? Para que ela seja definida, né? Esteja bem definida, ou seja, né, que seja uma função que não tenha sobrando ninguém no domínio, né? A gente sabe que não pode sobrar. Então, não serve para todo número real, só serve para todo número real que for diferente de
é 2K mais 1 vezes π ao quadrado, tá? Que é exatamente aonde zera o cosseno, tá? Então, eu não posso ter zero no cosseno, já que ele está no denominador da função tangente, ok? Ela é uma função periódica, tá? De período π, tá? Por quê? Porque a tangente do cara mais π são iguais. Então, não é uma função de período 2π, é uma função de período π, tá? E é uma função ímpar, né? Obviamente, né, ela está numa função par, onde, né, vai todo mundo né, esse é igual o menos desse. Quem fica com sinal negativo, na realidade, é o seno, é ele que carrega ela para ser uma função ímpar, tá? E o gráfico, né, tirando as coisas que quiseram, né, o cosseno, né, ó, quiseram o cosseno, né, você vai, traça aí são vários rabinhos, né, digamos assim, um rabinho de macaco, tá? Olhando aqui no círculo trigonométrico, né, se você quiser olhar onde zera, né, o cosseno no círculo trigonométrico, é só você olhar, ó, né, aqui, ó, né, 0, π sobre 2, 3, né, é só você olhar, né, a π, 3π sobre 2, só você olhar aonde bate aqui, que é onde zero, que está né, que tá zerado, né, o cosseno, tá? Ok? Na realidade, né, π, 3π sobre 2, tá? Aqui, porque aqui você olha a função seno, a função cosseno, perdão, estou pensando na seno. Você olha a função cosseno aqui, tá? Então, você olha aonde, né, aonde zera, ó, é só você projetar, tá? Ó, é zero. Aqui também é zero, tá? Nesse caso aqui, ó, a função seno, né, você olha aqui. Então, é só você projetar, ó, tá? É facilzinho, é só você olhar o círculo trigonométrico que você sabe exatamente aqui, né, aonde zeram as funções, tá? E o período dela é π exatamente por esse, né? Porque se você olhar bem, né, olha só, né, ó, ela zera aqui, né, a função cosseno, e zera aqui, ok? Então, o que acontece, né? O períodozinho dela aqui, ó, π, né? De π em π, essas duas, esse valor e esse valor não podem estar no domínio, tá bom? Não pode estar no domínio. Então, tá aí o gráfico da função tangente, tá? E não se esqueça sempre de olhar no círculo trigonométrico, tá? Para você ver onde zera, onde não zera as coisas, tá? Que é dali que vem a nossa relação. Vou lá mais uma vez, para vocês poderem não para ninguém ter dúvida, tá? Função, é porque tá errado aqui, tá, gente? Eu vou trocar, desculpa, tá? Função cosseno, função seno, tá? Ou melhor, desculpa, função seno, cosseno, seno, tá? Dentro do círculo trigonométrico, e você anda assim, tá? Então, se você olhar, aqui o seno é 0, o cosseno é 1, tá? Aqui o cosseno é 0, o seno é 1, ó, aqui, né? 1 no seno, 0 no cosseno, tá? Se você olhar aqui, ó,
1 no cosseno, quanto vale o seno? 0, tá? Aqui, você tem 1, né? No caso, falando do tamanho, né? Para cá, né? Menos 1, no caso, né? Menos 1 no cosseno e 0 no seno. Ai, esse mouse... Ó, tá lento, desculpa, gente. Tá 0 no seno. Aqui, menos 1 no seno e 0 no cosseno. E volta. Aí, mesma relação. 0 no seno e 1 no cosseno. Tá? Então, cosseno, os valores do cosseno você olha aqui, e os valores do seno você olha aqui. Ok? Bom, e acabou a nossa parte dos... Ó, como determina o cosseno de x? Acabei de falar agora, tá? A parte do cosseno você olha no eixo x e a parte do seno você olha no eixo y. Mas se a sua dúvida foi, né, como você determina essa expressão aqui, é só você olhar no círculo trigonométrico. Vamos lá, tá? Ó, aonde zera o cosseno? Né? Eu preciso zerar o cosseno, onde zera o cosseno? Eu preciso saber onde o cosseno zera, porque eu estou numa função tangente, tá? Cujo a lei de formação dela né, o seno sobre o cosseno, e o cosseno está no denominador, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar onde zera o cosseno. Então, onde zera o cosseno? Aqui, ó, π sobre 2, né? Vou mandar aqui, ó, aqui π sobre 2, né? Π, 3π sobre 2, 2π, tá? Então, no π sobre 2, né? Ângulo de 90 ou π sobre 2, né? O cosseno zero. Se você olhar de novo, ele zera no 3π sobre 2. Se você olhar bem, você somou 1. Não é? Para pensar, somei 1. Somei, no caso, somei 1. Você somou π, né? Você somou π, 1π. E assim você vai fazendo. Tá? Então, se você olhar bem, você vai sempre somando π para zerar, né? Então, π sobre 2, zerou, né? Aqui é zero. Somei π, a π sobre 2, zero. Se eu somar π a 3π sobre 2, zero. Se eu somar π e assim vai zerando, tá? Aí como é que você vê os ângulos maiores ou menores? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, pensa que eles dizem assim, mas não tem só esses ângulos, né? Não tem só vamos lá, 0, né, 90, 180, né? Não tem só esses, né? Você tem vários outros aqui no primeiro quadrante, no segundo quadrante, né? Mas assim, né, se você olhar bem, de 0 a 90, aqui você vai ter o quê? De 0 a 90, você vai ter 10, 20, 30, 40, né? Aqui, se você tem de 90 a 180, π ou 180, você vai ter, né, 110, 120, né? E aí, né, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, aí você diz assim, tá bom, mas se eu tiver um ângulo maior, né, do que 360, se eu quiser saber, sei lá, né, é como se você estivesse numa escada
e espiral. Entendeu? É como se você estivesse numa escada de espiral. Pensa que isso aí é o nível do meio, tá? E o nível do meio é um nível que você está de 0 a 360. Você pode subir, né, o espiral. Ó, vamos subir o espiral, você pode subir o espiral. Eu estou no mesmo ponto, só que no andar de cima. Eu olhar para baixo, eu vejo exatamente o ponto onde eu saí, tá? E eu posso subir uma espiral infinita, tá? Isso aí eu estou fazendo os ângulos maiores, tá? Você consegue, por exemplo, aqui, ó, né? Vamos aqui, né? Para fazer o 60 graus, né? 60 graus. Mas aí, se você subir um nível, você tem 60 graus mais 2π. Tá? E assim você vai subindo. Tá? 2π ou 360. Tá? Então, para você fazer ângulos maiores, você pode ver que o 60 mais 2π, o 60 mais 4π, porque o período, né? O 60 mais 6π tem todos o mesmo valor, porque você está na mesma posição, só que no andar de cima. Tá? Mas você também pode fazer negativos, você pode, né, descer. Eu posso subir ou descer, tá? Então, pensa nisso como sendo uma espiral infinita, do qual você consegue subir e descer, tá? E tá na mesma posição, né? Digamos que a posição seja o patamar zero, que é esse patamar que a gente está, que é de 0 a 360. E você consegue se posicionar em cima dele, tá? Se você subir um degrau, você está aonde você estava, mais 2π. Se você descer um degrau, a mesma forma. Tá bom? Então, é só para poder tirar essa dúvida da cabeça, tá? Então, e se você fizer aquela continha que eu falei, π sobre 2, mais 2π, que vai dar 3π sobre 2, depois 3π sobre 2, mais 2π, e for fazendo essa conta, você cai nessa expressão aqui, onde zera os quocientes, tá? E você pode ver que meu K está em Z. Em Z por quê? Porque eu posso subir a espiral, né? O círculo trigonométrico não é um círculo, pense numa espiral. Ou eu posso descer a espiral. Dúvida solucionada? Sim? Então, vamos continuar. Bom, tem uns exercíciozinhos aí para vocês fazerem. Domínio, imagem, tá? Período, essas coisas todas aí. Vamos? Lembre-se que o período, né, da tangente, né, é π. Aí vocês pensam aí, ó, qual é o período por exemplo, da cossecante? A cossecante é o quê? Né? Qual é o período da secante? Tem que, ó, ela é o quê? Ela é 1 sobre o cosseno, né? Qual é o período do cosseno? Então, quer dizer, né, coisas para vocês que não estão explícitas, né, aí na apostila, mas que dá para pensar, porque não é, né, nenhum bicho de 7 cabeças. Tá bom? E aí determine o domínio da imagem e construa o gráfico. Ok? Bom, gente, vamos falar um pouquinho de limite, continuidade e derivada. Tá? Bom, para isso, vamos dar uma respirada aí. Vocês respiram, vou tomar um golinho de café aqui para respirar, para a gente poder limpar a mente, tá? 5 minutos, tá? Para a gente limpar a mente, porque a partir de agora é que a gente começa a matéria de cálculo 1 propriamente dita. Até então, foi uma revisão.
tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui de 5 minutos, tá? E a gente já volta, tá bom? Olá, gente. Olha, eu de volta aqui. Bom, vamos começar, propriamente dito agora, a matéria de cálculo 1, ok? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre limite de funções, tá? Então, vamos lá. Limite de funções de uma única variável, tá? Bom, definição de limites e propriedades, né? Investigaremos o comportamento de uma função f de uma variável real a valores reais x quando se aproxima de A, tá? Que pode ou não pertencer ao domínio da função. Então, vamos com calma. Vou fazer um exemplo que é para a gente poder entender, tá? O que está acontecendo. Considera a função aí, né? Essa função aqui. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Considera essa função racional. A gente sabe o seguinte, que, né, como não existe divisão por zero, o domínio dessa função é todo R a menos do 1, ok? Mas digamos que eu queira saber o comportamento dessa função quando ela se aproxima de 1. Bom, vamos ver aqui na tabelinha, tá? Se o x for menor que 1, meio, 0,9, 0,99, 0,999, né? Cada vez que você... Aí você pega aqui e substitui. E você vai ver que se você substituir meio aqui, né, vai dar 1,5. Se você substituir 0,9, dá 1,9. Se você substituir 0,99, você vai ter 1,99 e assim sucessivamente, tá?
Bom, considero x maior do que 1. Vamos começar do 2, né? Se você substituir o 2 aqui, o que você vai ter? Você vai ter que... Essa função, né, o f de 2 vai dar 3. Se você substituir 1,5, vai dar 2,5. Se você substituir 1,1, vai dar 2,1. Se você substituir 1,01, vai dar 2,01. Então, você observa que, à medida que x se aproxima de valores maiores ou menores que 1, a função se aproxima de 2, tá? Está errado aqui. Já vou consertar aqui, né? A função se aproxima de 2, tá? Ó, cada vez que você chega mais perto do 1, ela chega mais perto do 2. Isso aqui com números menores que 1. O 1 não pode entrar, né? E com números maiores que 1, cada vez que você se aproxima do 1, ela se aproxima de 2. Tá? Então, simbolicamente, a gente diz o seguinte, que o limite da f de x, quando x se aproxima de 1, é 2. Tá? Bom, então, o que é o limite de uma função? Saber o comportamento, tá, da imagem quando ela se aproxima de um determinado valor. Tá? Então, é isso que está escrito aqui em linguagem matemática. Dizer que L é o limite de f de x quando x tende a A significa dizer o seguinte, né? F de x se aproxima de L quando x se aproxima de A. Tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? Geometricamente, né, a definição significa que a ordenada do gráfico f de x, de f, né, y tende a L, quando x tende a A. Tá? O conceito de limite descreve o comportamento de uma função nas proximidades de A, mas não necessariamente no ponto. Vocês viram que 1 não pertence ao domínio da função, mas a gente consegue observar o comportamento da função perto desse ponto. Tá? Então, nós temos 3 casos. Ó. Aí você diz, professora, mas se o x, se A pertencer ao domínio da F, fica mais fácil ainda, né? Se o A pertencer ao domínio da F, qual é o comportamento? Faz o F do A. Tá? Se o A não pertencer, tá? Aí também está digitado errado. Se o A não pertencer ao domínio da F, como é que a gente faz? O F de A não pertence, né? O F de A pode ser diferente do F, tá? Na verdade, o F de A pode nem existir, né? Nesse caso aqui, desculpa, eu que me equivoquei. Isso aqui não é o não pertence, não, pertence mesmo, tá? Na realidade, o A pertence ao domínio da F, o F de A, né? Pode ser L ou o F de A pode ser diferente de L, tá? E a F não está definida em A. Se a F não está definida em A, a gente consegue, né? O A não pertence ao domínio, mas a gente consegue estudar o comportamento da função nas proximidades, tá? Bem próximo, mas não naquele ponto, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de função contínua. A função contínua é o seguinte, né? Dizer que o limite de A, né? Quando x tende a A, da f de x é o f de A, né? A gente diz, nesse caso, que a função é contínua. Ok? Para todo intervalo aberto, tá? E, obviamente, se você consegue fazer o f de A, o A está onde? Né? No domínio. Tá? Bom,
Em palavras, dizer que uma função é contínua é pensada de forma que o gráfico possa ser esboçado sem interrupções, ou seja, partes do seu gráfico separadas uma das outras em seu domínio. Ok? Quando você tem uma função que você não tem restrições, né, no domínio, como aquela lá, por exemplo, qualquer função polinomial é uma função contínua, e você consegue fazer o gráfico sem interrupções, tá? Mas a gente vai ver isso com mais calma lá na frente, tá? Vamos agora entender como a gente faz o limite de uma função, tá? Não é uma coisa de outro mundo, é bem simples, ok? Por exemplo, você tem a função f de x igual a x mais 1, e eu quero saber o limite dela quando x tende a 2, tá? De todas essas duas aqui, a gente quer saber o limite quando x tende a 2. Primeira coisa que você olha é o domínio. Qual é o domínio dessa função? R. Então, o 2 está lá. Não está? Basta você fazer o f de 2. 2 mais 1, 3. Então, o limite dessa função vale 3. Tá? Não tem restrição nenhuma no 2. Ok? Bom, vamos ver agora essa função aqui, né? F de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Né? Obviamente, o 2 não pertence ao domínio, porque o denominador, né, não pode ser zero, então o 2 não está aqui, ela é todos os reais menos do 2. Então, eu não posso substituir aqui, né, porque vai dar zero aqui. Mas se você olhar bem, esse polinômio aqui é divisível por esse. Na realidade, se você olhar bem aqui, você tirar as raízes, também fazer Bhaskara, ou você faz a divisão, ou você usa a fórmula de Bhaskara e expressa da forma, né, x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Tá? E você consegue ver que essa divisão aqui, ou se você quiser fazer Bhaskara aqui e fazer as expressões, né? Uma das raízes vai ser 2, né? Então, você consegue escrever aqui como x menos 2 e você consegue cortar uma multiplicação aqui, você vai conseguir cortar o x menos 2 com x menos 2 e vai sobrar x mais 1, porque menos 1 é a outra raiz, tá? Então, você tem duas formas de fazer. Ou você divide no braço, polinômio, ou você faz Bhaskara aqui e enxerga que uma raiz dessa equação aqui é menos 1, a outra é 2, tá? E a gente sabe que toda equação de segundo grau, quando a gente acha as raízes, você pode escrever ela igual a x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. No caso aqui dá x mais 1, x menos 2, tá? Como é uma multiplicação, eu posso, né, cancelar os termos aqui, né, e vai sobrar o x mais 1, ok? Bom, essa daqui não tem nenhuma restrição, então, né, no 2, então eu posso substituir direto da 3, tá? Então, já sabe, se pertencer ao domínio, tasca o número lá direto, se não pertencer ao domínio, tenta fazer um algebrismo, tá? Para conseguir cancelar esse denominador com alguma outra coisa aqui em cima, né? E a gente conseguir uma expressão cujo não tem nenhuma restrição e a gente possa fazer o gráfico, tá? Teorema de limite e unicidade. Quando os limites existem, né, eles são iguais, tá? Ou seja, o limite, quando existe, é único, tá? E aquela que a gente fez lá, se você olhar bem,
Se você dividir esse polinômio por ele, ou tirar a raiz desse, abrir na multiplicação né, do x menos as raízes aí por esse aqui, você olha que essa função é quase igual a essa. Quase igual. Né? Qual a diferença dessas funções? É que essa aqui o domínio é todo R e essa aqui o 2 não entra. Tá? Então, essa aqui vai ficar uma retazinha com uma bolinha, tá? Aonde o x for 2. E, obviamente, onde o x for 2, tem uma, né, também não vai corresponder a imagem, tá? Ou seja, o 2 não está no domínio, então o 3 também não vai estar na imagem, porque vai ter uma bolinha aberta aqui, por causa dessa divisão aqui, tá? Então, essa função difere dessa pelo domínio, e a gente consegue ver isso pelo gráfico. Essa função aqui é uma reta com uma bolinha, tá? Onde o x for 2 vai ter uma bolinha aqui na reta, uma bolinha, tá? Porque o 2 não pode, então o 3 também não vai poder. Essa aqui já é uma retazinha com tudo, ok? Bom, vamos lá. De novo aqui. Considera a função aqui. Mesma coisa. Ó, x ao quadrado menos 9, x menos 3, né? O 3, ó, não pode entrar no domínio porque não pode zerar o denominador, tá? E essa função g aqui é a função x mais 3. Mas olha essa função aqui. O x ao quadrado mais menos 9, você consegue abrir em x menos 3, x mais 3, né? A diferença de quadrados. Dividido por x mais 3. Tem uma multiplicação, né, de 2, e embaixo, então eu posso cancelar esse com esse aqui, fica x mais 3. Que é exatamente g. Não é? O que difere essa função dessa, professora? A bolinha que vai ter no 3 aqui. Isso aqui também vai ser uma reta, só que com uma bolinha no 3, tá? E a outra bolinha, né? Uma bolinha no 3, que a bolinha no 3, que o 3 não pode entrar, e essa aqui é direta. Que aqui o domínio é todo R. Mas o limite delas são iguais. Por quê? Quando você faz o limite dessa, você consegue fazer esta divisão aqui, transformar isso nisso, tá? E você, aqui não tem problema nenhum, você põe o 3 dá 6. Ok? Bom, 2 aí, ó, para vocês treinarem, tá? x3 menos 8 x menos 2, ok? Não precisa se desesperar, porque é uma função de grau 3, basta você dividir, tá? E você vai ver que x menos 3 é divisível por x menos 2, e sobra resto zero, vai sobrar um outro polinômio aqui em cima de grau 2, tá? Muito fácil de fazer, você tentem fazer em casa. E aqui, né, é só fazer Bhaskara aqui para achar as raízes e escrever, como eu falei, x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Com certeza, uma raiz vai ser 1, né? Que você vai ter o x menos 1, que você vai poder cancelar e depois vai poder substituir o 1 sem o zero no denominador. Tá? Bom, propriedades operatórias, né? Se você tem duas funções, tá? Diferentes, né? O limites, né? Diferente, pode ser igual, mas eu falo diferente só para, né, para ficar mais interessante. O limite da FL, o limite da GM, a gente tem o seguinte: o limite da soma é a soma dos limites, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que o limite da de baixo não seja zero, tá? Se você pegar a função elevar a enésima potência, o limite também fica elevado a enésima potência. Se você tirar a raiz enésima da função, o limite também fica elevado à raiz enésima da função, tá? Obviamente, né, para L maior do que zero, né, se você, né, tomando cuidado aqui, né, para ser par ou ímpar, né, algumas coisas aqui servem para números pares, né, aqui, né, aqui, ó, desde que L esteja em N, né, tomando cuidado, né, porque a gente sabe que não existe raiz quadrada
de um número negativo. Então, se essa função, a imagem dela der algum número negativo, né, tem que ter cuidado se aí, ó, a nossa raiz enésima aí é uma raiz, esse n aí do nosso enésimo não pode ser par, tá? Então, cuidado aí com o domínio, imagem. Bom, o módulo de uma função, o limite do módulo, o limite também, o número, né, do limite também fica em módulo, tá? Bom, vamos fazer uns exemplos aqui, tá? Eu peguei a função f de x, não sei quem é f de x, só sei que o limite dela dá 4 quando ela vai a 2, e a minha g de x eu sei que dá 3 quando o limite dá 2, tá? Então, qual é o limite de f mais g? 7, né? Só somar aqui. Né? Você já sabe o número. Aqui não está calculando limite, eu já estou te dando limite e estou mostrando só as propriedades. Por exemplo, se você tem uma constante, né, multiplicada pelo limite, essa propriedade não colocamos aqui, eu tenho que colocar, deixa eu ver aqui que eu preciso colocar, propriedade, que está faltando. Só um minutinho, né? Tá? Propriedade aí do limite, também não está aqui, mas é bem intuitivo, né? Por exemplo, você tem o limite de 2 vezes f menos 3 vezes g, o que você vai fazer? Você sabe que o limite é 4 e o outro é 3. Está multiplicado por 2, né? 2 vezes 4, 8. E aqui multiplicado por 3, 3 vezes 3, 9, né? Então, você faz aí o limite, né? Multiplica, né? O limite da... constante, o limite da função, o limite fica multiplicado pela constante, tá? E faz aí a continha aí, que é da subtração aqui, que eu pedi essa subtração aqui, tá? Da raiz, né? Mesma coisa, né? O limite dessa é 4, dessa é 3, 3 vezes 4, 12, e 12 você pode colocar como 2 raiz de 3, porque 12 é 4 vezes 3, e você consegue tirar esse 4 da raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 4 é 2, e o 3 continua, tá? E da divisão é só colocar uma sobre a outra, tá? Chama forma de fração ou divisão perfeita, ok? O limite de uma função constante é sempre ela, tá? E o limite da função identidade é o valor do x que está atendendo aqui, tá? Exatamente porque é uma função contínua, né? E o domínio, né? Todo R. Tá? E não está multiplicado por nada, então vai ser a própria constante aqui que você quiser aqui se aproximar, tá? Então, esse aqui é um exercício, tá? Para vocês calcularem os limites dessas funções, ok? Para casa, tá? Calculando os limites, para a gente poder treinar, tá? Vamos falar aqui dos limites de função polinomial e racional, tá? Limite, como eu falei, todo polinômio é uma função contínua. Então, qual é o limite de um polinômio? É só você pegar o número aqui e substituir o polinômio. Aqui. Tá? Tem um exercício para você fazer. Qual é o limite desse polinômio aqui quando x tende a 1? É só botar 1 em todo mundo. Não tem problema do 1 aqui. Tá? É uma função racional. Aqui. Mas você, toda função racional que tu vai sair condenando. Dizer, essa aqui não pode botar nada no denominador. Não, senhor. Só não pode o número que está atendendo aqui zerar o denominador. Se não zerar, não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui, ó, 3, o limite aqui é 3. Então, 3 é terceira, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 27 menos 7 dá 20. Zerou o denominador? Não. Então, pega aqui e tasca aqui o número. Esse é o limite. Né? Obviamente, tem que substituir aqui no numerador. Tá? Que vai dar 3 menos 5.
menos 2, né? Menos 2 vinteavos, que você, fazendo aí as simplificações, vai dar menos 1/10, tá? E aqui a mesma coisa. Se aqui fosse menos 1, aí você tem que fazer um algebrismo aqui, né? Porque aqui é 1 menos 1 daria 0, mas é mais. Quanto é que dá 1 mais 1? 2, pronto, acabou. 2, ó, né? 1 mais 1, 2. Aqui você substitui 1, 3, 3 meios. Tá? Então, se não é qualquer função racional que vai sair condenando o denominador. Você tem que olhar se o número do limite, se o número do comportamento daquela função que está sendo pedido está ou não no domínio. Entendeu? Se 0 ou não o denominador. Nesse caso aqui, o 3 faz parte do domínio dessa função e 1 faz parte do domínio dessa função, porque não 0 o denominador. Ok? Tá? E aqui você tem para mais exercícios aí de limites, tá? É igual aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 15 menos 1, 14. Preciso fazer algebrismo aqui para... Não, não zero o denominador. Tá? O problema é só, que nem eu falei, o zerar o denominador. Tá? Se o denominador não for 0, só substitui. Ok? Tem bastante exercícios aí para vocês treinarem, tá? Bom, gente, a aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Na aula que vem eu vou falar de limites laterais, tá? Então, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Restou aí alguma dúvida aí para... Professora, o limite, quando ele for 0, eu não substituo. Fala de novo. Quando for 0 lá, não substituo os denominadores? Quando for 0 o denominador, você tem que fazer um algebrismo, né? Uma divisão de polinômio, alguma coisa, para que você não, como é que fala? Elimine né, o 0 do denominador, obviamente com algebrismos coerentes, tá? Divisão, achar raiz, para que você consiga tirar do denominador o teu problema, tá? É só E isso. quando não for 0? Hã? E quando não for 0? Quando não der para tirar, né? Quando de cima não... Aí a gente vai ver isso aí depois, tá? Tem regras, né, que conseguem ajudar a gente a fazer... esse aí que eu ensinei hoje é um dos jeitos, tá? É um. Existem outros jeitos que a gente vai estudar agora ao longo aí dessa semana e da semana que vem, para poder nos ajudar a descobrir o limite, tá? Realmente pode ser que não cancele. O de cima não tenha nada que consiga cancelar com o de baixo. E aí, o que a gente faz? Ao longo da semana aí a gente vai descobrir, tá bom? Tá bom, professor. Professora, a tua sala lá na Rural fica onde? A nossa sala? Eu tenho que dar uma olhadinha aqui, porque eles estão fazendo remanejamento, né, para a volta presencial, por causa do tamanho das turmas, então ainda não foi definida uma sala assim. Me deram até o número de sala aqui, mas falaram, não, deixa esse número por enquanto, mas pode não ser essa. Assim que eles definirem, que o chefe de departamento me mandar, eu aviso a vocês pelo cigarro, tá bom? Tá bom, professora. Obrigado. Alguma dúvida a mais, gente? Alguém precisa de mais alguma coisa? Vamos lá, fala agora ou cale-se para sempre. Estou mentindo, pode me perguntar na aula que vem. Estou zoando. E aí, alguém? Perguntar mais alguma coisa? Gente, como é que vai aprender isso? Vai ter que sentar e fazer os exercícios. Tem muito, já falei, escolhe algumas letras, escolhe alguns pedacinhos para fazer os exercícios. Tá bom? Escolhe, faz,
porque só vai ter dúvida se fizer os exercícios. Tá bom? Então, aula que vem a gente se vê, tá? Gente, então, bom dia para vocês, tá? Vocês têm uma quarta-feira maravilhosa, tá? E olha só, sexta-feira é véspera de carnaval, eu sei, mas eu vou dar aula, porque meu computador estava ruim, então eu vou dar a aula de sexta síncrona para poder a gente faça alguns exercícios, eu sei que é muitos, não dá tempo de fazer todo, tem outra disciplina, não tem problema. Façam alguns, tá? Para poder, na segunda-feira, aí vocês... na sexta, poder vir com dúvidas, se caso vocês tiverem. Tá bom? Até, gente. Até sexta, hein? Sexta, vamos entrar em ritmo de carnaval aqui para confete serpentina, né? E depois deixa para a gente, né, começar a comemorar o carnaval depois da aula de cálculo. Tá? Aí a gente faz churrasco, tá bom? Esperando todo mundo aqui, hein? Sexta-feira, hein? Até sexta, gente. Até sexta. Um abraço, professora. Tchau, querido. Até sexta, gente. Não vamos deixar sexta-feira sozinha aqui para viajar, não, hein? É para vir para minha aula. Estou esperando sexta-feira, tá? Gente, excelente quarta-feira a todo mundo aí.